Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Estamos na semana profética e hoje é o nosso segundo dia, dia 2 de setembro de 2025, e está muito forte o agir de Deus. Eu tenho certeza absoluta que hoje vai ser um dia de uma grande colheita. Algo sobrenatural está vindo em nossa direção, em sua direção. Então seja muito bem-vindo, porque essa semana profética Deus vai falar coisas incríveis ao nosso coração, ao nosso espírito. Ele vai dar a você direcionamento, sabedoria, algo que está travado. Vai ser uma semana de portas abertas, de destravamento. Algo que está amarrado, parece que não anda, não vai, não desenvolve, vai ter sim um aceleramento. Deus, ele não está com pressa. Eu descobri, porque Deus não atrasa. Deus não chega atrasado e nem adiantado. Deus tem a hora certa. Então Deus sabe o que faz. E Ele está no controle de todas as coisas. E eu inicio minhas palavras iniciais desse segundo dia profético, lendo aqui a nossa declaração de hoje. Vou trazer uma palavra de Deus ao seu coração e vai ser forte o que Deus vai falar conosco, mas essa declaração profética eu já postei nas redes sociais do Ministério Agindo Deus, do pastor Edson Nogueira, do Negócios com Deus, ou seja, e também aqui no WhatsApp. E eu vou ler para você que não tem acesso, talvez, a essas redes sociais. Eu vou ler e ela vai fazer parte da ministração da palavra desse segundo dia profético. Esta é a declaração profética, declaração de fé. Senhor, eu confio que o teu agir é soberano. Sei que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. E creio que a tua vontade prevalecerá sobre a minha vida. Você recebe para você? Então diga amém. Eu tomo posse. E declare, profetize a declaração da fé desse segundo dia. E Deus fará maravilhas. E através de você, através de cada um de nós, Deus manifestará a sua glória. Por quê? Porque Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Então, onde chega um filho de Deus, uma filha de Deus, que está em conexão com Deus, em harmonia e comunhão com o Espírito Santo, e que tem buscado praticar os princípios da palavra de Deus, essa pessoa ninguém segura, porque é Deus que vai nos levar e elevar aonde Ele quiser. Então eu vou chegar em lugares que eu ainda não cheguei, mas que Deus quer para mim e eu vou chegar lá. Assim é com você também. Isto é a declaração de fé. Deus é soberano, Ele sabe de tudo e Ele tem o melhor para mim e para você. Então fique com a gente, porque só está começando o agir de Deus desta manhã especial de terça-feira. Seja bem-vindo, Pastor Eva. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom estar com vocês. Seja bem-vindo, você de longe, você de perto, você que está nesta unção, nessa visão, nessa revelação. Esse mês de setembro promete muitas coisas chegando até você, muitas bênçãos sendo liberadas no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele é real. O mundo espiritual ele é real. Então há poder em uma determinação sua, há poder em suas palavras. Aquilo que você declara, aquilo que você profetiza, aquilo que você crê, você vai limpando o seu coração, limpando a sua mente, Deus vai trazendo à existência aquilo que não existe, porque Deus ama os seus filhos, Ele ama os seus escolhidos e Ele quer que você venha reagir, Ele quer que você venha entrar em movimento, isso mesmo, em movimento. Então, quando você tem esse entendimento, as coisas começam a acontecer. Crê e verá a glória de Deus. Você só precisa crer que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Ele é o Deus das recompensas. Quantas coisas estão aí paradas, atrasadas na sua vida, porque você parou. Não foi Deus que parou, foi você que parou. Então você dá o passo de fé, Deus dá 2 de milagres. Você abre a janela, abre as portas, deixa o vento entrar, deixa o ar entrar, e você vai criando um ambiente de milagres. Você vai criando um ambiente propício
para Deus agir e Deus operar. Seja bem-vindo, você de longe, você de perto, você que já faz parte aqui da grande família Agindo Deus Quem Impedirá, Brasil, povos e nações. Onde chega a nossa voz, chega os milagres criativos de Deus agindo e operando. E tem muita gente nova ouvindo hoje, pastor Edson. Tem, né? Sejam todos bem-vindos. Novos ouvintes. Exatamente. Tanto de Curitiba, da região metropolitana e várias partes do Brasil. E nós queremos a sua participação nesse 2 de setembro. E vem para essa semana profética. Se você está ouvindo pela primeira vez, nós começamos ontem, dia 1º de setembro, uma semana profética aqui neste horário, aqui no rádio, das 8h30 às 10 da manhã. Lembrando que, quando você perder algum episódio aqui de manhã pelo rádio, geralmente na parte da tarde, já vai entrar no nosso canal no YouTube a ministração aqui da palavra profética e da oração também. E que você possa se inscrever no nosso canal, Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, compartilhar essa pregação com outras pessoas, tudo no YouTube, entendeu? Então, perdeu de manhã, eu sei que não é todo mundo, né, que pode ouvir de segunda a sexta, né? Mas sempre um pode ouvir um dia, 2 ou 3. Existe um grupo, claro, que escuta a semana toda, mas perdeu algum episódio, então pelo YouTube você vai ter tudinho lá, e lá tem outras ministrações. Eu estou ministrando já há mais de 2 meses os Salmos, cada dia da semana no canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Tem ali 15 minutinhos de reflexão nos Salmos, tá tão lindo. Eu já passei acho que do 88, o Salmo 88 para frente, já estamos na reta final, né? São 150 Salmos, eu comecei o ano passado, aí no final de dezembro eu dei uma pausa, aí quando foi agora, há um mês atrás, eu recomecei a outra parte dos Salmos, tá tudo no canal no YouTube. Então, para você, né, que assiste outras programações no YouTube, para você que segue algumas pessoas de internet aí e passa o link para a galera, né? Então, faça o mesmo com a gente, poxa, afinal de contas a gente está dando conteúdo aqui há mais de 20 anos, né? Então nós estamos pedindo simplesmente um apoio também no YouTube, lá no Agindo Deus Quem Impedirá, no canal no YouTube, e assim você também abençoa o ministério, que essa palavra vai chegar para mais pessoas. A gente não pode ser egoísta, né? Querer a bênção só pra gente. A gente tem que distribuir. Quanto mais você distribui bênção, mais você é abençoado. Aprenda a abençoar os outros, que Deus vai te abençoar. É assim que funciona a lei da reciprocidade, né? E também da generosidade e também da semeadura. Aquilo que você semeia nos outros, você colhe para você. E lembrando que a colheita é maior do que a semente, né? Sempre, sempre maior. Você lança uma semente e você colhe muita produtividade, a terra está preparada, ela está pronta para receber a semente. O seu coração é a terra pronta, preparada para receber a semente, que é a palavra, e ela vem para que você venha crescer em Deus, crescer no seu conhecimento, na sabedoria, porque o milagre já está dentro de você. Deus já colocou dentro de você. Então nós só estamos aqui para te lembrar que você é um homem, uma mulher que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Você anda na verdade, na sinceridade, no amor, no zelo, na dedicação. É só milagre, é só bênção, é só vitória. As portas se abrem e os milagres começam a acontecer. E Deus começa a colocar pessoas na sua vida, no seu caminho, nos seus relacionamentos, que te eleva para cima, não puxa para baixo, que ajuda você a crescer. E nós estamos aqui junto com vocês para ajudar você a crescer na palavra, no conhecimento, no desenvolvimento, na oração. A Bíblia diz que você deve entrar no seu secreto e falar com Deus aquilo que está no seu coração. E depois ele vai fazer o quê? Ele te honra publicamente. Então não é o contrário disso. Primeiro você fala com Deus em secreto e depois ele te honra publicamente. Pastor, eu ainda não estou vivendo isso, mas é só esperar com paciência no Senhor e você vai tendo experiências com Ele. É o que o pastor Edson falou ontem, você só tem que contar o que Deus já fez na sua vida. Então conte como Deus te restaurou, o que Deus te libertou, a enfermidade que Ele te curou, os projetos que você não conseguia desenvolver e você colocou à luz da presença de Deus e Ele começou a agir, não do seu jeito, não do meu jeito, mas do jeito dele. O jeito dele é sempre melhor, porque Ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo e as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ele é misericordioso e nós precisamos ser também misericordiosos, agradáveis, alegres,
feliz. Onde você chega, chega os milagres criativos de Deus. Onde você chega, chega a bênção de Deus, não é assim? Quando você vai a alguns lugares, a pessoa quer ficar perto de você, porque você tem a graça de Deus, o favor de Deus, a presença de Deus, e ela flui. Você não precisa falar que você é luz, você ilumina aquele ambiente. E aquela pessoa fala o quê para você? Fica aqui, porque quando você chegou, as coisas começaram a fluir, começou a melhorar. Ai, como foi bom aquele dia que você passou por aqui, algo aconteceu na minha vida. Virou uma chave, não é assim? Virou uma chave na minha vida, eu não estava visualizando, eu não estava vendo, mas Deus te usou poderosamente. Então isso é reconhecer a presença de Deus na vida de alguém. E você não vê em você mesmo a luz. É outro que estava nas trevas que vê a luz de Cristo brilhando em você. E ela quer aprender e você quer ensinar. E assim vai fluindo, 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 porque o poço é assim. Você tem que tirar mais água e mais água vem. E é assim, você dá o alimento e o alimento se multiplica. E Deus não fará diferente na sua vida. Então diga aí, eu vou fazer esse propósito. Mês de setembro vai fluir algo novo na minha vida. Então não desanime, seja forte e tenha coragem. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha aqui na participação de pessoas que estão conosco. São 8 horas e 47 minutos. Estamos aqui ao vivo, nesta terça especial do Agir de Deus. A nossa ouvinte, ela escreveu, a Sônia Oliveira, ela escreveu: Deus abençoe vocês cada dia mais. Um ótimo dia para todos. Também escreveu aqui a Jusilene: bom dia, na paz do Senhor, pastores, de Cerro Azul, no Paraná, ouvindo a gente também. É isso aí. Você que está ouvindo por alguma rede social, né, compartilha aí na sua rede também, para que mais gente alcance a graça de Deus através do agir de Deus aqui no rádio. Também conosco aqui a Ana, a ouvinte Ana, ela é de Colombo. Bom dia, pastores Edson e Eva, peço oração por mim e minha família. Vamos orar, Ana. Um abraço ao povo de Colombo. Também com a gente de Curitiba. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, pastores. E a Sandra, a irmã Sandrinha daqui de Curitiba. Também com a gente aqui, graça e paz. Bom dia, irmãos amados. Escreveu com Edilson Luz, acredito que é de Curitiba também. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Quem mais? A Cristiane. Bom dia, pastores. Peço oração para minha mãe, Leinira, né? Ah, entendi, vamos orar, foi internada, né? Vamos orar pela mãe da nossa ouvinte, Cristiane. Gente, quando eu leio aqui a participação, geralmente eu às vezes eu não leio toda a mensagem, mas parte dela, né? A gente sempre respeitando o ouvinte aí, e a gente agradece essa confiança que vocês têm na gente. Mas lembrando que quando eu falo assim, fulano está pedindo oração por cicrano, né? Vamos supor, né? Então que você também nos ajude em oração, vamos formar uma grande corrente, talvez se você está tudo bem, vamos unir aí, de Curitiba para o Paraná, para o Brasil, para as nações, onde estamos chegando aí, vamos se unir e orar uns pelos outros. A Bíblia diz orai uns pelos outros, né? Então, quando você ora por alguém que a gente menciona aqui, a gente está orando por você também. É assim, um ajudando o outro, né? Tem um irmão Pedro Paulo, lá de Londrina, né? Ele é o intercessor de mão cheia, né? Um homem abençoadíssimo, né? Eu não o conheço pessoalmente ainda, mas é um homem de Deus, assim. E ele sempre escreve, pastor, hoje ele já mandou cedinho, pastor Edson, de madrugada eu estava orando por vocês aí. Ele ora por várias pessoas, por vários ministérios, mas ele não esquece da gente também. Então, muito obrigado aos intercessores, intercessoras, homens, mulheres, jovens. Você que quando vai orar, está sempre orando também para a gente, né? Falando, Jesus, fortaleça os pastores, a família deles, a equipe, o ministério Agindo Deus. Então, quando você ora, Deus está ouvindo, tá? Então, a gente conta com vocês, com o apoio dos irmãos da oração aí, porque todo crente deve orar, mas tem uns que tem o dom para interceder mesmo. Graças a Deus, e o povo está chegando, muita gente boa, muita gente alegre, muita gente feliz, contemplando as grandezas e recebendo aí o mês de setembro, recebendo aí a palavra viva, poderosa e eficaz. Muitas mulheres incríveis que eu conheci aí nesse final de semana, a Márcia, lá do Sítio Cercado, pastor Edson, mulheres incríveis. A Juscelia, lá de General Carneiro, a Miriam de Atibaia, a Shirley de Maringá e a Catiane de Cascavel. Mulheres ali representando a grandeza de Deus através dos seus dons, seus talentos, a sua habilidade e muitas outras que vieram de São Paulo, de Florianópolis, outras regiões, ministrando aqui para as mulheres. É incrível quando você põe o seu dom em ação. Sim.
Falamos muito sobre a habilidade, sobre o dom que você desenvolve e aquele que você enterra. Então, não enterra na bolsa aí aquilo que Deus já te colocou, não é verdade? Então, vem a luz da presença de Deus, porque é Ele que te inspirou, é Ele que colocou essa habilidade na sua vida. E o mundo tem que saber que você está aí sendo capacitado para coisas grandes, maiores e tremendas. Eu espero você aqui, hein, Márcia, para contar para nós aí o que Deus realizou através daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E muito mais tem para acontecer nesse mês de setembro, pastor Edson. Sim, mês de setembro promete, é forte. Todos os meses são bênçãos, mas esse de setembro, assim, é uma virada de chave, assim, sensacional, né? E a gente está com boas expectativas, com muita fé no coração, e Deus está à frente, né? Ele vai à frente, Deus é que comanda tudo, Ele é soberano, Ele é poderoso. E o que você falou agora sobre o dom, o talento, na realidade, as pessoas, acredito eu, que as pessoas mais felizes, que têm um pouco mais de felicidade, é aquelas que o dom que ela tem, a habilidade que ela tem, ela usa para ajudar pessoas, porque ela está sendo útil. Né? A pessoa, quando ela desenvolve aquilo que ela tem capacidade para fazer, às vezes é uma coisa tão simples, mas ela sabe fazer melhor que o outro, porque ela tem aquela chamada para aquilo, e ela faz, então ela se alegra. E geralmente, não que seja uma regra, mas geralmente pessoas frustradas, pessoas desanimadas, pessoas assim, é porque ela não está sendo frutífera, ela não está desenvolvendo o dom que Deus te deu. Então, às vezes você fica falando, principalmente no meio cristão, né? O pessoal, Senhor, me usa. Deus já está te usando, você não está percebendo, né? Então, se usar com os seus dons, habilidades, então, se Deus deu, e Deus está te pedindo para usar, sim, é assim que funciona. E outra coisa, gente, isso que nós estamos falando aqui, não é só para... Tem gente que pensa assim que ser usado por Deus é quando ele está num culto, na igreja, isso faz parte, mas tem coisa que você vai ser... O mais bonito é quando você faz fora das quatro paredes. É isso que é bonito, porque lá você tá rendendo mais, né? Sim. Então você tem que entender isso, que Deus quer muito mais. Nosso Deus é abrangente, nosso Deus, sim, pensa o quê? Nosso Deus é o Todo-Poderoso. A gente, sim, não tem como dimensionar Deus, porque Ele é Deus. O dia que você falar que conhece Deus em tudo, então Deus não dá para conhecer tudo, porque Ele é Todo-Poderoso, mas Ele tem planos para cada um de nós. E por quê, Márcia? Por que as pessoas têm esse medo de expor aquilo que elas sabem? Porque ela tem um medo de ser avaliada. Essa é uma das situações. Outras têm medo de ser comparada. O meu ficou feio, o seu ficou bonito. Quanto será que eu vou tirar de nota nesse trabalho? Será que a professora vai me humilhar na frente de todo mundo? Então, esses medos de serem avaliados, esse medo da comparação trava um trabalho simples, trava um conhecimento que pode resplandecer a presença, a graça, a glória de Cristo. Para você pode ser simples, pode ser feio, mas para o outro que vai receber é uma grandeza, é o perfume suave de Cristo. É como aquela mãe que ensina aquela criança e aquela criança tenta fazer aquele desenho como a mãe está fazendo. Mas a mãe tem um entendimento, tem uma percepção diferenciada da criança. E quantas mães exigem que aquela criança seja perfeita como ela? E não vai ser. À medida que aquela mãe ensina aquela criança, ela vai fazer de acordo com a idade dela. Vai sair um rabisco, a tinta vai sair fora do papel, mas é o jeitinho que ela está aprendendo para exercer ali a sua função, a sua habilidade com experiência. No primeiro momento ela vai se sujar, vai fazer bagunça, mas é a idade, é o tempo que ela está vivendo, como você também viveu aquele tempo. E é muito impressionante, é muito interessante, porque se você não entender isso, aquela criança cresce numa frustração, ela cresce achando que ela tem muitas culpas de ter feito um trabalho que não ficou como o da mamãe. E não vai ficar. No futuro, pode ficar até melhor, mas ela está vivendo aquele tempo. Então, não devemos humilhar ninguém, não devemos criticar ninguém, porque ela está passando por um crescimento, por uma experiência, e naquele momento, ela vai aprendendo à medida que ela vai entendendo. Tem gente que entende rápido. Você ensinou algo, ela entende rápido. Tem pessoas que demoram para entender, precisa explicar de novo. E é muito lindo quando a gente entende isso, a gente aceita o outro e a gente desce
no padrão ali da compaixão, da misericórdia. Jesus fazia isso. Ele parava no meio de uma multidão para curar o enfermo. Ele parava no meio de uma multidão e ele dava aquela palavra. E ele falava aquela frase incrível que todo mundo ama. Quem me tocou? Alguém me tocou. Porque eu sei que tocou, porque saiu virtude. Saiu reciprocidade. Quando aquela mulher toca na orla de Jesus, ela já foi pronta, ela programou na sua mente que se tão somente ela tocasse, ali o milagre ia acontecer. Então Jesus, ele ia até o enfermo, o doente, o abandonado, aquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém se aproximava, ele se aproximava para ensinar. E os maiores milagres, a maior presença de Jesus, ele falava diretamente a uma pessoa. Por isso é incrível quando você entende esse processo da cura, esse processo da restauração, esse processo da experiência, esse processo de se doar e a fase do receber. Então, quando você recebe um presente, quando você recebe algo incrível, quando você ganha uma passagem, você não precisa falar, eu não mereço, não precisava. Não, você merece. Precisava, chegou o momento, chegou a hora, receba com alegria, celebre com alegria as suas conquistas, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu também fui assim, eu também era assim. Quando eu ganhava uma passagem, eu falava, puxa, será que é para mim? Mas será que eu mereço? E depois eu fui aprendendo que a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores e nem desgosto. Então, celebre com alegria, pastor Edson. Com certeza, celebre com alegria. A alegria do Senhor é nossa força. E se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? É muito importante você passar para a gente aí como está chegando essa programação até você, Operadora 41 99615 5162. Adicione esse número, é o particular aqui do Agindo Deus, quem impedirá. E você passa para nós seu testemunho, seu pedido de oração, como está chegando aí as promoções. Essa foi promovida e não contou ainda. Estou sabendo, Deus já mostrou para mim. Tem gente aí que está recebendo milagres, porque existe milagres, prodígios e maravilhas. Então Deus faz, Ele realiza. Então você está propício para ser abençoado, porque o milagre, ele já está dentro de você. Então, quando você se conecta com gente de fé, com gente que crê em Deus e que profetiza milagres, você começa a receber. Isso mesmo, e você vai ser o próximo a dar o depoimento. Pastora, foi algo incrível, até o que eu não pedi começou a acontecer, porque Deus visita o seu futuro. Eu estou numa unção de profetizar, porque eu declaro e eu acredito que tem gente, pastor Edson, que vai começar a receber passagens. Amém. Porque Deus vai enviar pessoas no seu caminho para você ir a outros lugares. Então, não se preocupe. A Ageu 2:8 diz assim, Deus é o dono do quê? Do ouro e da prata. Ele é o dono, você não é dono, você administra, você governa, você gerencia. Mas o dono mesmo é Jesus, ele é o dono. Está no Salmo 24, você nunca leu lá? Ele é o dono dos céus, da terra, daquilo que você tem, daquilo que você possui. Tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. Ele te deu sabedoria, conhecimento para você desenvolver essa capacidade, essa habilidade. Falamos muito sobre isso. E quando você obedece Deus, é só bênção. É isso aí, o agir de Deus é lindo, né? O agir de Deus é lindo. O agir de Deus é lindo. Você tá rindo, mas você também vai receber passagem, vai vir de longe, viu? Já estou preparado, já tirei teu passaporte. Ah, você tirou? Opa, agora tô Então, documentado agora. Eu tenho uma pessoa que esse mês ela viajou para 3 lugares. Eu falei, como você fez? Foi incrível. Ela deixou uma mala, aí ela foi para uma cidade X. Aí ela chegou, pegou a outra mala e foi para outro país. Aí ela chegou, pegou outra. Mas é incrível o que Deus faz, queridos. Isso aqui já faz muitos anos, já mais de 20 anos que isso já acontece na minha vida. E nós só estamos transmitindo o que Deus faz, porque Ele é real.
Por isso que você deve, ouvinte, já sempre estar preparado. Sempre. É tipo assim... É o por de exemplo, repente? É o de repente. O de repente vai acontecer, né? O de repente acontece. Só que o de repente não acontece do nada. Tudo tem um propósito. Deus trabalha com um propósito. Não é? Se você fala assim, eu não tenho projeto nenhum, eu não vou fazer nada, vou ficar sentado aqui, não vou fazer nada. Então, tá tudo certo. Nada vai acontecer. O nada vai acontecer, ou nada vai acontecer, e se você está feliz assim, tá tudo bem. Sim. Mas quem tá a fim de viver, tá a fim de se envolver, Deus vai fazer. Cada caso é um caso, Deus tem várias maneiras de fazer. E eu estava aconselhando uma pessoa essa semana, e a pessoa comentou algumas coisas, daí eu falei, olha, eu disse assim, olha, você precisa de fazer uma... Sabe quando tem um computador, e esse computador está todo cheio de vírus, então tem que limpar ele, fazer um trabalho ali com quem entende do negócio, porque tem gente que, seres humanos, que eles estão muito assim, até eu disse assim, tem pessoas que fazem assim, ele escuta o João, a Maria, o Joaquim, o Pedro, assim, eu estou dizendo assim, pessoas até influenciadoras no meio evangélico mesmo, de que prega e faz, acontece, então ele escuta todo tipo de mensagem, mas a vida dessa pessoa não muda. Por quê? Ele pegou um monte de informações, mas não sabe o que vai fazer com aquelas informações. Então, eu faço isso, eu sou seleto em quem eu vou ouvir. Entendeu? É um direito meu, que é um direito do ouvinte também. Você escolhe, por exemplo, se você ouve a gente, porque você gosta, você é abençoado, você está feliz, né? Então é o direito, se a pessoa, eu não gosto de ouvir eles, só não ouvir, pronto, tá tudo certo. Né? Então é assim que funciona, é direito de cada pessoa escolher. Você está ouvindo um programa na televisão, esse programa não me serve. Você muda de canal, não é assim? Aí você está gostando, o cara fala assim, vamos pro intervalo, mas não sai daí, já a gente volta. Mas você não está gostando do programa, você muda de canal. Tipo assim, você decide. Agora, eu tenho que saber, a minha vida está melhorando com essas mudanças, vou ouvir fulano, beltrano. É isso, você tem que crescer espiritualmente, você deve aumentar a sua comunhão com Deus, a sua fé em Jesus, a sua caminhada da fé e ter bons relacionamentos e se relacionar com pessoas, com gente, né? Gente tem que gostar de gente. Gente que não gosta de gente tá com problema. Eu lembrei da salada quando você falou isso, né? É? Qual? Porque a salada tem gente que faz tudo junto. E mistura e põe pimenta, põe tempero, põe sal demais. E aquela pessoa que você vai servir, ela não come pimenta. Ela não come aquele muito sal. Mas quando você faz separadinho, você deixa o molho separadinho, cada um vai lá e coloca o molho que gosta. Você entende? Até mesmo é lindo tipo, porque... legumes, verdura, Sim. tipo alface, tomate, quando mistura tudo, não coloca tempero, aí cada um põe o seu. Isso, e tem gente que a mente dela tá uma salada mista, ela não separou nada, então ela tá cheia de vírus. Aí ela misturou o doce com o salgado com doce, tempero sem tempero, e ali virou uma bagunça na mente daquela pessoa. Tô falando isso para você entender o seu comportamento, as suas atitudes. Não tem a ver com o outro. Tem a ver comigo. Eu tenho que ter essa disciplina, esse hábito. Eu vou ler esse livro, eu não vou ler do final para o começo, eu não vou ler no meio, só aquilo que me interessa. Eu tenho que ler ele inteiro. Você vai lendo o primeiro capítulo, segundo capítulo. Se não gostou muito do terceiro, você quer pular, não pode pular. Você tem que ler. Não entendeu nada? Lê de novo. Aí você vai lendo aos poucos. Você anota, você medita. Você não lê rápido. Você lê um capítulo por dia, não adianta querer ler o livro inteiro de uma vez. Você lê um capítulo, aí você lê uma folha, você lê uma frase, você vai saboreando aquilo. E a palavra de Deus é assim, ela é alimento. Você recebe a palavra, não entendeu, lê de novo, não entendeu, anota. Então isso é meditar. Meditar é diferente de ler. Ler com atenção é ler com meditação. Ler correndo, o pastor falou alguma coisa, eu não entendi que dia que é. Ela só ligou o rádio, ela não entendeu nada. Aí ela vai lá no canal do YouTube, aí ela está com a mente limpa, descansada, aí ela anota, daí ela entende. Nossa, pastora, a senhora falou isso? Sério, eu não tinha entendido. Agora eu entendi. Então Deus, ele é simples. Nós complicamos tudo. E tem pessoas que entendem rápido, tem pessoas que não entendem, tem que ler 7 vezes, 21 vezes, 10 vezes, para entender. Então, quando você entende, pastor Edson, você pratica. É ouvir, crer e praticar. Só ouvir não adianta nada, você tem que crer. Só ouvir e crer, também você vai ficar estocado de conhecimento. Você precisa praticar. E quando você pratica, você ensina. E quando você ensina, você aprende mais.
Exatamente o que você falou aí, ouvir, crer e praticar, eu sempre chamei isso aqui de academia da fé. É? Essa é a academia da fé. Criar músculos espirituais. Espirituais, exatamente. Aí quando vê a luta, teus músculos da fé estão fortes para vencer a batalha. Que músculo, né? É isso aí. Porque a gente, às vezes, tem que cuidar do físico e tudo mais, isso é importante também, mas tem gente que não está cuidando da musculatura espiritual. Qualquer evento. Qualquer evento já leva, é muito levinho. Tem que ser forte, então forte espiritualmente. Então, ouvir a palavra, entender a palavra, crer naquela palavra de Deus e colocar em prática. Se não colocar em prática, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, é um livro de princípios. Quer ver um princípio aqui que gente que nem acredita em Deus, gente que talvez nem professa fé em Jesus, mas que pratica esse princípio e ele é abençoado? Sim. Um deles, honra o pai e a mãe. Esse é forte. Esse é forte. Honrar, preste atenção nisso aqui, pessoal. Isso é muito forte. Porque tem gente, até que no meio cristão, evangélico. Eu oro, eu faço e aconteço, e por que não dá certo? Porque tem muito, pasmem, notícia da hora. Break news. Olha só, preste atenção. Tá cheio de cristãos frustrados. Tá cheio. Tá cheio. Por quê? Porque eles não praticam os princípios. Um deles, honrar pai e mãe. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra. Filho ou filha que não honra pai e mãe, despreza o pai, despreza a mãe, não honra, entendeu? Se não honrar, isso é um princípio, tem vários princípios. Então o que acontece? Às vezes o teu vizinho, ele pratica esse princípio e você não, mesmo você sendo um cristão, dizendo que tem Deus, que está cheio do Espírito Santo, e faz isso e faz aquilo, mas não honra os princípios. Entendeu? O princípio da semeadura, mesma coisa. Ele não pratica o princípio de semear, de ser generoso, de ajudar o próximo, de fazer. Então são princípios, que se você pratica, entendeu? A coisa flui. Eu tenho uma história, isso é algo verídico, eu falo muito sobre isso e o assunto que você fala, você começa a ter muito conteúdo nessa área. Eu estava dando umas ministrações falando sobre finanças à luz da palavra, né, das escrituras, né, que seria a prosperidade bíblica, não a prosperidade falsa, a bíblica. Né? E tinha um casal, olha que interessante, uma história real, pode ajudar algumas pessoas a entender melhor isso aqui. A esposa, ela servia a Jesus, ia numa determinada igreja e tudo mais, só que o marido não. Mas o marido também não a proibia de ir ao culto à igreja, ao templo lá. Muito bem. Mas um certo dia ele começou a ir. Ele foi um domingo, 2 domingos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele começou a gostar da pregação do pastor. Ele achou interessante tudo que o pastor pregava, que legal, não sei o que, tal. Tudo bem. De repente, o empresário, a empresa dele estava assim, enfrentando um momento de crise, estava complicado, ele estava pensando até em demitir alguns funcionários, né? E os funcionários estavam percebendo ali aquela questão, então fica um clima pesado, né? Mas ele começou a ir no culto e começou a ouvir as pregações, entender, compreender e tal, e foi indo, ouvindo. Um certo dia, orando pelos dizimistas e ofertantes, aquele homem ouviu aquela palavra, aquele ensinamento e disse para a mulher dele: olha, eu estou vindo aqui com você aqui, mas eu vou começar a dar o dízimo, dar um dízimo aqui na obra de Deus aqui. Mas ele não tinha aceitado Jesus, ele estava assistindo as pregações, gostando da pregação do pastor, né? E a palavra ali, o ensinamento. E ele começou 1 mês, e ele com a empresa em apuros financeiros. O 1º mês, 2º mês, 3º mês, a coisa começou a melhorar. Começou a dar uma melhorada. Ele fez uma reunião com os funcionários e disse assim: olha, gente, vocês sabem que nós estávamos para demitir algumas pessoas aqui. Mas olha, eu comecei a ouvir uma pregação de um pastor aí, que a minha esposa acompanha, e eu senti de começar a ajudar naquele ministério ali. E comecei a ajudar, as coisas estão melhorando. Então é o seguinte, isso aqui é muito pessoal, ele disse, é muito individual. Mas eu procuro algum lugar bom aí para você investir uma semente financeira aí que funciona. Porque isso é um princípio. E o que aconteceu? Dali 6 meses ele praticando isso, aí um dia ele se entregou a Cristo. Aquele empresário,
aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se rendeu aos pés de Jesus, foi batizado nas águas. Você vê, ele começou a praticar um princípio antes de uma genuína conversão. Olha que interessante. Então você tem que entender, ouvinte, que tem muita gente, talvez não está salva ainda, no sentido a salvação da alma, que é o principal, né? A salvação, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, caminhar com Jesus e tudo mais. Agora, mas ele pratica esses princípios da semeadura. Eu tenho no nosso ministério, não tenho assim, talvez muitos, mas 1, 2, 3 talvez, que eles também admiram a maneira que a gente prega tudo e semeia e tem sido abençoado. Então é princípio, então tem vários princípios na Bíblia. Então, se você quer ser abençoado, você tem que... Sabe como é que você ativa as promessas de Deus na sua vida? Praticando os princípios. Entendeu? É assim. Mas o que acontece com muita gente? Eles ficam dando ouvido ao incrédulo que não acredita, que zomba da nossa fé. Eles ficam ouvindo pessoas frustradas da fé que não está dando certo. Essas pessoas frustradas da fé é porque elas não cumprem princípios. Entendeu? É isso. Tudo tem um nome, tudo tem uma causa. A Bíblia diz assim, maldição sem causa não virá. Maldição sem causa não virá. Tem uma causa. Algo que está travado, porque, preste atenção, pessoal, isso aqui é muito forte, que nós estamos na semana profética. E semana profética não é só falar frase de efeito. Você vai prosperar, você vai para frente. Isso não é palavra profética. Isso é uma frase. Boa até, eu gosto. Mas se você não praticar os princípios, você vai ficar falando um monte de frase aí e não vai resolver nada. Essa é a verdade, gente. Só tem uma verdade, que é Jesus, que é a palavra de Deus, que é os princípios da palavra, entendeu? Então, por isso, você tem que fazer um diagnóstico nessa semana profética. Você vai ter que fazer um diagnóstico. Eu tenho buscado praticar princípios da palavra de Deus? Ou será que a gente só é ouvinte, mas não é praticante? É isso. Então o que acontece? Se você ficar dando ouvido àquele que não acredita, se você ficar dando ouvido a essas pessoas, não é bem assim. Eu conheço gente, ainda bem que é a distância, né? Aí não contamina a gente. Mas tem gente que fala assim, não é bem assim não. Eu aprendi assim, assim, assado. Então eu penso o seguinte, se a pessoa é turrona, antigamente o pessoal falava fulano é turrão, né? Quer dizer, mas se ele está feliz e é abençoado, tudo bem. Mas geralmente essas pessoas não são felizes. Porque elas não estão dentro do princípio da palavra de Deus. Esse que é o negócio, entendeu? E outra coisa, gente, eu não estou falando de salvação, tá? Eu estou dizendo assim que tem muita gente no mundo inteiro, no Brasil está cheio, então, de pessoas que vão ser salvas, vão morar no céu, e essa é outra coisa. Só que mesmo essas pessoas que poderão morar no céu, aqui na terra elas não têm uma vida, elas não celebram nada. Elas acreditam que vai morar no céu, têm fé em Jesus, mas é uma vida amargurada, pessoas mal resolvidas. Talvez alguém pode dizer, mas está doente. Então, se está doente, tem que ser curada. Pode ser um problema espiritual, pode ser um problema demoníaco, ou pode ser um problema mesmo que não é espiritual, às vezes psicológico, mental, sei lá. Então, você tem que, se você está entendendo o que Deus está falando, você tem que buscar ajuda. Você tem que buscar ajuda, você não pode fingir que está tudo bem. Você não pode fingir. Me vem à mente agora, isso aqui é um extra. A Bíblia fala de Naamã. Naamã era um homem do exército da Síria, um homem importante, um homem respeitado, tinha uma patente ali no exército ali daquela nação. Porém, a Bíblia diz que quando ele chegava em casa, ao tirar a sua roupa, ele era um homem leproso. Então ele era respeitado, né? Mas em casa ele era leproso. Pelo menos essa passagem me dá um seguinte ensinamento. Às vezes você está de aparência, parece que está tudo bem, ou fingindo que está tudo bem, mas dentro de você não está legal. Você não está feliz, você não está contente, você tem alguma coisa mal resolvida. Então, essa semana profética, o Espírito Santo me inspirou a falar sobre isso. O Espírito Santo tem me inspirado, graças a Deus, porque a gente vive para isso, né, para ajudar pessoas. Então, tudo que a gente fala aqui, eu não preciso justificar. Porque eu sei o que eu estou falando, Deus está me inspirando a isso. A minha pastora, nós aqui pregando aqui no rádio, né? Mas você tem que entender que a palavra boa é aquela que te confronta. Aquela que te confronta e fala, opa, estou precisando melhorar nisso, estou precisando melhorar naquilo. Quer ver uma coisa? Eu estava com a minha esposa e o meu filho lá em Santa Catarina, acho que foi o ano passado, se eu não me engano. Eu estava num local, eu fui ouvir um ensinamento lá, uma palavra, e o assunto lá era sobre paternidade. Paternidade. E o nosso filho estava com a gente, o nosso filho tem 27 anos. Aí aquele pregador começou a falar de paternidade. Eu fui ouvindo. Aí eu fui fazendo um checklist.
Aí ele falou uma coisa, eu falei, bom, isso aqui eu fiz. Meu filho era pequeno, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É como se eu estivesse falando assim, ó, essa fase eu já passei. E eu cumpri, não fui perfeito, mas fiz o que pude. Mas quando chegou no último item, eu falei, opa, esse aqui eu tenho que melhorar. Por quê? Ninguém é perfeito, gente. A gente vive sempre tendo que melhorar. O que não pode é você ficar sempre no erro e não querer melhorar. Então, essa semana profética é para você fazer uma autoanálise na sua vida. Como é que está a tua vida espiritual? A tua conexão com Deus, né? a tua intimidade com o Espírito Santo, como é que está a tua vida de oração, como é que está a tua vida de leitura da palavra. Agora, como é que está o teu relacionamento com a tua esposa, você que é casado? Como é que está o teu relacionamento com o teu marido, para você que é casado? Como é que está o teu relacionamento com os teus filhos, você que tem os seus filhos morando com você ainda debaixo do mesmo teto? Entendeu? Como é que está o teu relacionamento, os teus negócios, a tua vida profissional, a tua vida financeira? Então, você tem que ver. Alguma área vai estar precisando de um milagre. Deus faz milagres, mas o milagre ele é acionado pelas suas atitudes. O milagre ele é acionado pelas atitudes corretas. Ou seja, a prática dos princípios corretos. Entendeu? Aí é que funciona. Entende? É isso. Então, oração é importante. Meditar na palavra é importante, né? Mas tem que colocar em prática os princípios. Fale com Deus, fale Espírito Santo. Em que área que eu tenho que melhorar? Em que área que eu estou precisando melhorar? Eu quero fazer o meu melhor, Senhor. Aí Deus vai falar assim, escuta o agindo Deus lá. Que eu já estou falando nessa manhã. E essa valorização é de dentro para fora. Você precisa se valorizar. Você precisa cuidar da sua mente. Você precisa anotar, você precisa meditar, você precisa ter intimidade com Deus. Intimidade. Você fala as suas coisas íntimas. Então, esse Deus que nós servimos, que você serve, ele não está com as mãos encolhidas, ele está com as mãos estendidas. Ele quer te abençoar. E a pergunta é, você quer trazer à luz da palavra esse problema que está te remoendo, tirando o seu sono, tirando a sua alegria, tirando a sua vontade de se alimentar, preso nesse quarto, nessa sala, nessa cozinha, nessa redoma, com correntes e cadeados e sofrendo sozinho? Você não consegue. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Pastor, eu estou cansada, essa situação não se resolve. Ele faz o convite, então vem. Eu quero te dar o alívio, o renovo. E você pode levantar os seus olhos para o alto. Elevo os meus olhos para o alto. É de lá que vem a minha resposta. Se você ficar olhando para as circunstâncias, as laterais da vida, o passado da sua vida, você fica frágil, fraco, debilitado. Você não cria músculos espirituais. Você cria uma vida com dependência emocional. Você fica dependendo desse problema. E você foca só nesse problema. Por isso que não vai. Então Deus tem o mundo, tem os povos, tem as nações, tem pessoas, tem conexões, tem pessoas lindas e maravilhosas que você ainda não conhece, que precisam daquilo que você sabe. Anota essa frase. Tem pessoas que eu não conheço que precisam daquilo que eu sei. E tem pessoas que eu vou conhecer que vai me ensinar aquilo que eu ainda não sei. Isso é humildade. Isso é simplicidade. Não seja arrogante, não acha que você sabe tudo. Nós não sabemos nada. Nós estamos aprendendo todo dia. Todo dia Deus te dá uma graça. A graça de ontem foi para ontem. A de amanhã, aquele problema de amanhã, ele vai te dar uma graça para resolver o problema de amanhã. Por que você está sobrecarregado? Muitas cargas. Porque você pegou o mês de setembro inteiro, que ainda não aconteceu, o agosto inteiro, que já aconteceu, o outubro, novembro, dezembro. Ih, pastor, acho que eu já peguei o ano inteiro. Não, é um dia de cada vez. Bem-vindo você que está ouvindo hoje pela primeira vez. Vive esse momento agora. O hoje, o eu sou, o já.
Porque cada dia é um novo dia. Cada dia eu venho para a rádio já recebendo o que Deus tem para mim naquele dia. Naquele dia. E eu tenho certeza que Deus vai me surpreender. E Ele está me surpreendendo. E Ele me surpreende cada dia. E o de repente de Deus acontece. E aquele problema que você tem que resolver lá 15 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas, Deus já está cuidando. Deus já está trabalhando. Deus já está amolecendo aquele coração. Foi impressionante. Um desses domingos, o pastor Edson atendeu um senhor e ele estava com um problema incrível para resolver, mas incrível de difícil, insuportável. E quando ele estava ali ministrando, o pastor Edson ministrando para aquele senhor que veio de longe, imediatamente, pastor Edson, ele recebeu uma mensagem de uma pessoa que tinha bloqueado ele, estava uma causa difícil. E aquela pessoa entrou em contato. Foi um rema, foi um de repente. E ele abriu assim e falou, olha aqui o que está acontecendo já. Por quê? Porque ele estava abrindo o coração. Ele estava pedindo socorro. Ele estava pedindo ajuda. Ele estava obedecendo o vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele estava aliviando aqueles pesos, compartilhando aquela dificuldade. E ele foi muito abençoado. E é assim que Deus faz com a gente. Provérbios 27, 17, o ferro afia o ferro. Então, outra pessoa vai falar para você aquilo que você não está entendendo. Sabe o retrovisor da nossa vida? Aquilo que você não vê, aquilo que você não acha solução, aquilo que você não entende. E quando você compartilha, a Bíblia diz que quando você busca conselheiros, Deus vai alinhando a sua mente, o seu pensamento, porque aquela pessoa vê o que você não vê. Não é assim que a mãe faz? Ela olha para o filho e diz, você vai ser grande, você vai tirar 10, você vai passar naquele concurso, você vai ter a sua empresa, você vai tirar a sua carteira, você vai tirar o seu passaporte, você vai viajar o mundo, você vai falar inglês, você vai falar espanhol, você vai estudar Libras, você vai se conectar com pessoas. Aí a mãe vai preparando aquele filho. E a mãe vai desejando o melhor, não é assim? É assim? É assim. Legal. Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo, né? Olha que lindo. Anote isso. Então você deseja o bem para o seu amigo. E você mostra o que ele não vê. E ele diz, puxa, é verdade, muito obrigado, porque você me ajudou. E aquele problema parecia um gigante. Mas quando você entende e resolve, Deus fica maior e o problema fica pequeno. Deus está resolvendo causas impossíveis nessa manhã. E interessante, você disse assim, que Deus vai surpreender. É tão gostoso, né, quando a gente escuta isso. Deus vai nos surpreender. Quando você disse essa palavra, eu fiquei pensando assim, mas eu quero surpreender Deus. Também. Né? Também tem que ter essa, você fala com Deus, Ele fala com você. Quando você ora, é uma maneira de você expressar aquilo que está dentro de você. Você fala para um ser superior, que é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, não é? Você ora ao Pai em nome de Jesus, não é? Que Jesus ensinou, fale com o Pai, peça a Deus em nome de Jesus, não é? Então você tem essa conexão. Então, dentro dessa ótica, Deus vai nos surpreender, mas Deus também quer que você faça algo diferente. E eu coloquei aqui dentro dessa ministração profética o seguinte: primeiro, Deus é soberano, né? Deus, ele é soberano, ou seja, ele conhece tudo do passado, do presente e do futuro de cada pessoa, ou seja, nada o pega de surpresa. Por mais que eu queira surpreender Deus, nada vai surpreendê-lo, porque ele já sabe as minhas ações, as minhas atitudes que eu vou ter amanhã, ou hoje, ou agora, entendeu? Agora, mas, ao mesmo tempo, gente, a Bíblia nos mostra que nossas atitudes podem alegrar o coração de Deus e até mesmo chamar a atenção de Deus. Olha que interessante. E aqui, entre tantas, eu escolhi aqui, por exemplo, uma. Você quer chamar a atenção de Deus? Essa semana profética e sempre chamar a atenção de Deus? Você quer isso para a tua vida? Então, primeira coisa, escolher obedecer. Quando seria mais fácil desobedecer. Escolha obedecer a Deus. Escolha obedecer o princípio ou os princípios da palavra de Deus. Um exemplo aqui, o famoso José do Egito. Gênesis capítulo
39. Nesse capítulo fala o quê? Que José poderia ceder ao pecado em segredo, mas ele preferiu o quê? Honrar a Deus. A esposa do chefe dele, ou do patrão dele, viu que José era bonito, José era formoso, tudo que José fazia estava prosperando aquela família, ele tinha o dom de fazer as coisas prosperarem, Deus era com José. Ele estava ali como escravo, mas agora numa posição de administrador ali do seu patrão, ali do Potifar. Mas a esposa de Potifar começou a fazer assim, insinuar algo com ele. E quem sabe a história bíblica do Gênesis 39 sabe o que ele fez. Ele disse assim: jamais eu pecaria contra o meu Deus. Então ele fugiu. Se ele tivesse pecado com a esposa do patrão, a história seria outra. Mas ele fugiu. Então a atitude de José agradou o coração de Deus. Ele foi testado ali. A mulher, de certo, era bonita, com certeza, né? Bonita, né? Gente bonita. E é aí que tá. E ele também era bonito. Mas ele disse assim, olha, em outras palavras, José disse assim: quando o teu marido me contratou e ele viu que tudo que eu faço aqui vai para frente, em outras palavras, ele estava dizendo para aquela mulher, ele disse assim, olha, ele disse que eu posso administrar tudo, menos tocar em você. Só que nesse caso ele falou, jamais, José disse isso, jamais eu desonraria o meu Deus, jamais pecaria contra Deus. Então, você quer agradar a Deus? Fuja do pecado, fuja das coisas erradas, fuja daquilo que Deus abomina, entendeu? Fuja disso, cai fora. Isso aqui é um perigo, porque tem muitos cristãos andando na linha, pisando em lugares que não deveria pisar, fazendo o que não deveria fazer. Isso desagrada a Deus. Então você quer agradar a Deus? Corrija a tua rota, corrija a tua vida. Você sabe o que eu estou falando. Aí é individual, eu tenho que ver onde eu tenho que melhorar. Todo mundo tem que melhorar em alguma área. Então, escolher obedecer quando seria mais fácil desobedecer. E se José tivesse desobedecido, seria uma tragédia total. E com certeza ia estar na Bíblia também esse registro, né? Mas, graças a Deus, né? Deus tinha um plano com José. José era muito em comunhão com Deus, e ele não pecou. Ele fugiu do pecado de ter ali um caso com uma mulher casada. Tá entendendo? É isso. É isso. Então, o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão fazendo tudo errado e quer que dá certo. Então, quando você faz tudo errado, sabendo que é errado, irmão, vai dar errado, vai dar problema no final, vai dar confusão. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu falo assim, é o meu jeito de pregar, meu jeito de ensinar a Bíblia com os princípios da palavra. Quer agradar a Deus? Segundo, demonstrar fé além das circunstâncias. Exemplo, então, exemplo bíblico. O centurião que disse a Jesus que bastava uma palavra para seu servo ser curado. Mateus 8, do 5 ao 10. Jesus se admirou a fé daquele centurião. A fé genuína e ousada é algo que move o coração de Deus. Demonstrar fé além das circunstâncias. Quem sabe hoje você está com um problema grave financeiro, uma enfermidade, um problema no casamento. Ok, está difícil esse momento, mas tenha fé. Não, eu vou melhorar. Eu vou sair dessa. Eu vou me recuperar. Eu vou dar a volta por cima. É isso, tem que ter a atitude certa. Você tem que querer mudar, tem que querer sair desse mundinho de coisas aí que está te levando para o buraco, meu irmão. É isso que Deus está falando nessa semana profética, para a gente se alinhar ao projeto de Deus. Terceiro, quer agradar o coração de Deus? Amar quando não há motivo humano para amar. Exemplo, Estevão perdoando enquanto era apedrejado. Estevão, está escrito em Atos 7, verso 60, ele estava sendo apedrejado porque ele falava as verdades de Jesus, da palavra do Senhor, e mesmo ele sendo apedrejado, Estevão perdoou toda aquela galera. O que é isso? Perdoar. Por que tem muita gente ferida na alma, machucada? Por quê? A pessoa não perdoa. Amado, quer uma solução hoje, urgente? Perdoe aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te machucou com palavras, talvez até com prejuízo financeiro. Perdoar não é esquecer. Perdoar é uma decisão. Eu decidi perdoar fulano, beltrano e ciclano. Você não precisa procurar a pessoa para fazer isso. Faça dentro de você. Fala, eu perdoo tal, tal e tal pessoa. É você e Deus. Não fica falando para os outros, não fica falando para a tua família o que aconteceu, que não vai resolver nada. Eles não vão entender esse negócio. É muito individual. Então, amar quando não há motivo humano para amar. Já fiz muitas vezes isso, Senhor. Eu falei, Senhor, eu perdoo aquele fulano, aquele beltrano, aquele ciclano. Todo mundo, quem lida com gente, tem que estar sempre perdoando.
Entendeu? Essa é a verdade. Por que eu me sinto que estou bem? Porque eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a perdoar até aquele que fala o que não sabe, que é ignorante, tem que perdoar os ignorantes também. Ignorante não é um palavrão, ignorante é que a pessoa não tem conhecimento de uma causa e começa a falar bobagem, é um ignorante, ele não sabe o que está falando. Deus te perdoou, Deus te liberou, Deus te aceitou, Deus te recebeu. É impressionante a benevolência e a bondade do Senhor. Se Ele foi bondoso para comigo, se Ele é bondoso para com você, quem somos nós para não sermos bondosos, benevolentes para com o outro? Porque a recompensa, ela vem do Senhor. Ela não vem de pessoas. Você está esperando em pessoas? Ele usa pessoas para te abençoar. Até às 15 horas, você vai receber uma ligação. Você vai receber um e-mail. Você vai receber uma resposta de algo que você está esperando, porque você deu crédito à voz de Deus. Você está sendo cuidado, mentoreado, ensinado. Você está na escola de Deus. Você parou para ouvir Deus falando, porque você cuida das coisas de Deus e Deus cuida das suas coisas. Você diminuiu a sua ansiedade, você diminuiu a sua preocupação. Você disse, eu quero ouvir Deus falar comigo. Ele sonda o seu coração, ele sonda os seus pensamentos. Ele cuidou de você enquanto você dormiu. E você acordou vivo, feliz, para mais um dia de glória, de bênção, de respostas. Então, quando você agrada o coração de Deus, Ele se alegra. Por isso, a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Ele se alegra quando você faz coisas que agradam o coração dEle. Não é assim os pais? Eles não gostam que os filhos sejam obedientes? Que os filhos estudem, trabalhem, produzam? Muito mais o nosso Deus. Se um pai que é mau dá tantas coisas para os seus filhos, quanto mais o nosso Deus não dará para você o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de revelação. Anote as palavras que Deus tem falado com você. Tenha o seu momento secreto com Ele. Coloque à luz da presença dEle os seus pedidos. Nós vamos orar, nós vamos colocar na presença de Deus. O plano é nosso, os planos são nossos, mas a resposta vem do Senhor. Vem do Senhor. Vamos concluir então, a gente vai orar. Eu quero concluir aqui algo que agrada a Deus. Sim. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O famoso texto de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino e confiar que Deus cuidará do restante. Esse estilo de vida revela o quê? Dependência verdadeira e fé prática. Então, minha gente, em resumo, para a gente fechar esse bloco aqui da palavra, você surpreende o coração de Deus quando age com fé, obediência e amor em situações que a maioria não agiria. É nessas horas, meus amados e queridos ouvintes, é nessas horas que sua vida se torna um testemunho vivo e um perfume agradável diante dele. Que Deus te fortaleça, que Deus renove as suas forças e daqui a pouquinho nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos nesta manhã pelos milagres criativos, operando e agindo nos corações, nos lares, nas famílias, no trabalhador, na dona de casa, na empreendedora, no homem, na mulher, no caminhoneiro, naquele que parou o seu carro, o seu automóvel, os seus negócios, para ouvir esse clamor, essa oração, esse agradecimento. Pai, nós cremos que o Senhor está agindo no coração das crianças, dos jovens, do adolescente, da vovó, do vovô, do senhor, da senhora, no sítio, na chácara, na fazenda, no escritório, onde chega a nossa voz, chegam os milagres criativos de Deus agindo e operando. Pai, venha ungir essa mente. Tira esse pensamento de medo, tira esse pensamento de derrota, tira esse pensamento de fracasso, porque essa pessoa é a imagem e semelhança de um Deus vivo, poderoso, que age, que opera, que arranca a enfermidade de dentro para fora, elimina essas toxinas
que age no corpo dessa pessoa. Abençoa, Senhor, o Gustavo, que está fazendo os seus exames para um procedimento cirúrgico, que o Senhor esteja tocando nas mãos dos médicos, nos exames, que ele seja impactado, abençoado, surpreendido, que o Senhor toque nos ossos, nos nervos, nos músculos, no coração, no pulmão, no rim, na pele, no sangue dessa pessoa, que precisa de um milagre hoje, Pai. Essa pessoa que foi ao médico, que recebeu um diagnóstico não muito agradável, está triste, tira essa tristeza, tira esse medo, em nome de Jesus. Essa que vai numa entrevista, numa viagem, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, zelando, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, esse intercessor, esse que acordou na madrugada para orar, esse que investe nessa grande obra de evangelização, que ele seja surpreendido e visitado pela tua presença dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração. Cremos que está sendo ligado na terra, está sendo ligado no céu, a bênção para todos que nos ouvem, que recebeu a instrução da palavra e querem melhorar, não só melhorar de vida, mas o seu próprio comportamento. Senhor, ajuda cada um de nós a melhorarmos a cada dia, Senhor, para que possamos sempre estar agradando ao Senhor. Nos ajude nessa jornada da fé, Senhor. Renove as forças de cada pessoa e repreendemos que tudo que é do mal, que é maligno, bata em retirada agora em nome de Jesus. Abençoa também, ó Pai, os agentes de Deus, seja em forma de dízimos, de ofertas, o seu tijolinho da fé, que a bênção de Jeová Jiré seja sobre as finanças pessoais e as finanças da empresa, deste que é empregado, esse que é dono do seu próprio negócio, ou vai montar o seu próprio negócio, que a bênção do Senhor seja sobre todos também os empreendedores, e abençoa a nossa nação, Senhor, e faz um milagre no dia de hoje em nosso país, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.